Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, com os mapas e gráficos da semana, com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores financeiro, tecnológico e mineiro, e também destaque para a Bolsa Chinesa, o ouro, o cobre, o euro-dólar e também o Nasdaq. Marco? Obrigado, André. A semana passada, apesar de ter sido uma semana com menor movimento em Wall Street, no entanto, em termos de volume, mas teve bastantes pontos de interesse. E podemos ver aqui, desde logo, no mapa do mercado, o setor financeiro continua a ter uma prestação bastante interessante. Não só a banca, mas também os serviços de crédito, nomeadamente Visa, Mastercard, e American Express. De resto, aqui um destaque para as tecnológicas, porque nem todas tiveram o mesmo comportamento. Aliás, pode-se dizer que, com exceção da Amazon, os grandes players tiveram uma correção, enquanto os pequenos players, como a Nvidia, a Oracle, a Texas Instruments, por exemplo, ou Qualcomm, tiveram valorizações. Portanto, houve aqui alguma rotação de capital naqueles players que tiveram menos correção durante 2022 para aqueles que tiveram mais. Portanto, aqui alguma rotação de capital neste início de ano, o que é muito significativo, tendo em conta o que se diz das primeiras 2, 3 semanas de cada ano. Em relação ao mercado no resto do mundo, destaque aqui para a Bolsa Chinesa, a Alibaba com mais de 20% de evolução a semana passada, de JD.com, Baidu. Portanto, houve aqui um regresso em força ao mercado chinês, com perspectivas de reabertura também da economia, não obstante o impacto que a pandemia de Covid continua a ter no país asiático. Depois, de resto, em relação aos grandes mercados, os mercados desenvolvidos comportaram-se de forma mais positiva que Wall Street e a Europa também. De resto, as mineiras, nomeadamente o ouro, teve um comportamento bastante positivo, derivado da valorização do metal precioso. Em relação aos gráficos, começamos exatamente pelo ouro. O ouro que andou a testar aqui esta linha de tendência que foi quebrada e, portanto, agora tem uma perspectiva de subida bastante mais significativa, que poderá levar o ouro aqui mais ou menos para os 1920 dólares por onça, ou um pouco mais. Mas é de realçar que esta resistência, aliás, este suporte que foi testado e foi aguentado, é muito significativo para o ouro. Portanto, o ouro poderá ter aqui algum espaço para continuar a subir. O euro-dólar, que está, ou tem estado a testar esta linha de tendência a laranja, portanto, hoje, aliás, esta semana parece que quer quebrá-la, mas a semana passada isso já aconteceu e essa quebra foi anulada, portanto pode ser um fake breakout. Vamos ver o que irá acontecer caso seja validada esta quebra que está a acontecer. Por exemplo, esta segunda-feira, é de realçar que poderemos ter aqui uma valorização mais expressiva do euro-dólar. Depois, o cobre que também tem estado a testar uma linha de tendência. Reparem aqui 3 testes, esta linha de tendência, isto é barras diárias. Na sexta-feira quebrou em alta e fechou em alta, portanto está a iniciar a semana com uma valorização e poderemos atingir aqui os 440 dólares no cobre nas próximas semanas. Por fim, o Nasdaq tem estado aqui a fazer uma pausa na correção, com estas barras semanais vermelhas, sempre a fechar acima dos mínimos da semana, mas no entanto o Stochastic, que é este indicador técnico que está aqui em baixo, dá indícios que a queda poderá continuar. Só quando a linha azul virá para cima é que estará aqui alguma perspectiva positiva para o mercado tecnológico, e não só, obviamente, que o S&P 500 não deverá fugir muito a isto, mas para já o mercado norte-americano está aqui num limbo entre continuar a correção ou então registar aqui uma valorização ou uma melhoria, pelo menos, do sentimento nas próximas semanas. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Pedro, há pouco falámos do BCE e também queria perguntar para a questão dos Estados Unidos, a Reserva Federal Norte-Americana. Muitos têm falado, os analistas
que Jerome Powell está a fazer um pouco de bluff e que, eventualmente, assim que vir a economia a abrandar significativamente e o emprego, o desemprego, aliás, a aumentar, que poderá tomar aqui a decisão de abrandar significativamente a subida das taxas de juros, ou até eventualmente de mudar o rumo da política monetária, e queria perguntar como é que olhas para os próximos meses em termos de decisões da Reserva Federal Norte-Americana. Tal como no BCE, eu estou convencido que as taxas vão continuar a subir nos Estados Unidos, pelo menos mais durante 2 reuniões. Agora, se essa subida vai ser de apenas 0,5%, separada entre 2 aumentos de 0,25%, ou se vai haver um aumento de 0,5% e depois outro de 0,25% a seguir, ainda é um bocadinho difícil de dizer. A semana passada foram divulgadas as atas da última reunião do Fed, e uma das coisas interessantes que surgiram, que, como sabemos, na última reunião do Fed, além da subida de taxas de 0,5%, os membros do comitê acabaram por rever a sua estimativa de nível a que as taxas de juros vão estar no final de 2023 para 5,25%, a taxa máxima do intervalo nos 5,25%. Isso é uma opinião praticamente unânime que as taxas vão estar acima dos 5%. E, portanto, há aqui uma leitura dos membros do comitê, não é só do Jerome Powell, é de praticamente todos os membros do comitê, que as taxas de juros vão subir mais do que aquilo que o mercado está a considerar nesta altura. E uma das razões porque essa estimativa foi revista na última reunião foi porque os membros do Fed consideraram que as situações as condições monetárias ficaram mais brandas durante os últimos meses, e em parte isso tem a ver com a desvalorização do dólar contra o resto das moedas, e concretamente contra o euro, e com a subida dos mercados de capitais. Toda a subida de ações e a perda de valor do dólar é vista como um fator que pode levar, por parte dos próprios membros do Fed, um fator que pode levar o Fed a continuar a subir taxas para além daquilo que era eventualmente esperado pelo resto dos mercados. Portanto, eu acho que ainda continua a haver um risco relativamente grande de subida de taxas e do mercado ter que se adaptar a um nível de taxas mais elevado do que aquilo que está a considerar nesta fase, o que não seria propriamente positivo. Pedro, aliás, a semana passada vários membros do Fed tiveram uma retórica bastante mais hawkish do que aquilo que era normal. E lanço duas perguntas. Primeiro, acho que a taxa terminal, a taxa máxima, irá superar os 5%, que é algo que para já tem havido aqui uma dualidade de critérios. Ora, semana sim, pensam que não, ora, semana não, pensam que não vai atingir mais que 5%, tendo em conta os dados. E a outra é como é que se gera esta situação de que é óbvio que a subida dos mercados tem um efeito positivo na economia. Aliás, nos Estados Unidos isso é premente, não só nas empresas, mas especialmente também nas famílias, tem uma grande parte do seu rendimento no mercado de capitais, mas ao mesmo tempo tenta-se restringir para que não haja realmente essa tendência de começar a haver mais investimento. Se houver mais investimento, vai haver mais crescimento, vai haver mais pressões inflacionistas. Como é que o Fed conseguirá jogar isto? Será que teremos aqui algum momento em que o Banco Central irá assustar de novo os mercados e iremos ter aqui mais alguma correção? Acho que isso é perfeitamente possível e de facto o Fed está numa encruzilhada, não é? Continua com uma taxa de inflação demasiado alta, apesar dos números mais recentes terem sido bastante positivos e o número que se espera esta semana também se esperar que seja positivo, ou seja, positivo no sentido de a taxa de inflação continuar a baixar. Apesar disso, eu acho que é difícil prever que a taxa de inflação se aproxime sequer de um nível razoável durante este ano e passe para os 2%, por exemplo. Portanto, a taxa vai muito possivelmente manter-se acima de 3% durante o ano todo, e acho que o contexto em que estávamos a viver durante os últimos 20 ou 30 anos de deflação é um contexto que já passou e, portanto, não vamos ter uma economia globalmente com taxas de inflação praticamente nulas ou negativas. Vamos ter uma economia globalmente com taxas de inflação positivas e sustentadamente mais positivas do que tivemos durante os últimos tempos. E, portanto, isto faz com que este papel de
política monetária muito expansionista, esta capacidade que a política monetária teve de ser muito expansionista durante os últimos anos, também tenha acabado. E, portanto, o Fed vai continuar a manter taxas de juros relativamente elevadas, muito mais elevadas do que aquilo que nós temos estado habituados nos últimos anos, porque a inflação vai continuar a ser uma ameaça. Os números, a descida que estamos a ver dessa inflação é uma normalização de um pico anormal, mas a seguir a isso tem dúvidas que a taxa de inflação volte para baixo dos 2%, como estávamos habituados. E, portanto, isso não deixa grandes margens de manobra, nem ao Fed, nem ao BCE, de ter taxas de juros próximas do zero nesta fase. Agora, se a realização deste facto assustar os mercados, então ainda vamos ter aqui alguns problemas durante este ano. O mercado, neste momento, o mercado de futuros nos Estados Unidos, estima que as taxas de juros do Fed atinjam os 5% agora em março e depois comecem a descer a seguir ao verão. E isso parece-me que está completamente contra tudo aquilo que o Fed tem vindo a dizer durante os últimos meses, de persistência, de insistir no combate à inflação para trazer a inflação para um nível normal. Portanto, isso é o raciocínio, a descida de taxas seria o raciocínio que se fazia há uns anos atrás, que era os mercados caem, a economia abranda um bocado, o Fed já pode começar a baixar taxas. E eu acho que a leitura passou a ser um bocadinho de se a inflação é uma ameaça real e é uma ameaça mais persistente do que foi nos últimos anos, esse movimento de salvamento por parte dos bancos centrais não vai acontecer tão cedo. E, portanto, vamos continuar com taxas bastante elevadas e eu aposto que não haverá um corte de taxas durante o ano de 2023. Obrigado, Pedro. Vamos para outro breve intervalo e regressamos já.